O segredo do elixir da vida eterna. No coração da China antiga, um império imenso e cheio de mistérios se estendia por montanhas sagradas e vales secretos, onde poucas almas ousavam pisar. Sob o governo de um imperador obcecado por poder e longevidade, rumores de uma substância mítica que prometia a vida eterna começaram a circular. Chamado de elixir da vida eterna, esse segredo era protegido pelas forças da natureza, por antigos guardiões espirituais e escondido além dos confins do mundo conhecido. Diziam que apenas os mais dignos conseguiriam encontrá-lo, mas que seu poder também podia ser uma maldição. No meio dessa lenda, emerge Li Wei, um jovem herborista com habilidades excepcionais em misturas de ervas e venenos. Treinado por um mestre alquimista nas montanhas, ele leva uma vida pacata, cuidando de sua aldeia e curando as pessoas que sofrem com doenças que ninguém mais consegue tratar. Li Wei vive uma vida humilde, mas seu coração é inquieto. Ele anseia por entender mais sobre os mistérios da vida e da morte. Certo dia, ele recebe uma visita inesperada de um velho sábio que se diz mensageiro do imperador. Ele vem acompanhado por um grupo de soldados de elite e traz um pergaminho selado, convidando Li Wei a uma audiência com o próprio imperador. No pergaminho, o imperador revela que está em busca do lendário elixir da vida eterna e que só alguém com as habilidades e o conhecimento de Li Wei poderia ajudá-lo a encontrá-lo. Contudo, para Li Wei, esta busca tem um significado pessoal. A busca pelo elixir está entrelaçada com o mistério da morte precoce de seu pai, que também era um herborista e morreu em circunstâncias nunca esclarecidas. Com a promessa de respostas e a chance de realizar uma missão digna de seu talento, Li Wei parte para a capital do império. Lá, ele descobre que o caminho até o elixir da vida eterna é mais traiçoeiro do que ele jamais imaginou. Ele precisará enfrentar os desafios mais profundos da natureza, segredos antigos e revelações que podem mudar o destino de todo o império. A capital imperial, com suas muralhas monumentais e templos dourados, era o reflexo de um império em seu auge. A cada esquina, Li Wei podia sentir a presença das forças imperiais e perceber o medo e o respeito que o povo nutria pelo imperador. Embora o esplendor fosse inegável, Li Wei sentia que as sombras daquele império escondiam segredos muito mais profundos e perigosos do que ele poderia imaginar. Ao chegar ao palácio, ele foi conduzido pelos guardas até uma câmara adornada com símbolos taoístas, usada apenas para rituais e audiências especiais. Sentado em seu trono, o imperador olhou para Li Wei com olhos que revelavam uma fome por algo que transcendia o poder e as riquezas mortais. Ele começou a falar em uma voz carregada de autoridade, mas também de uma ansiedade quase palpável. Li Wei, herborista de renome, dizem que suas habilidades com a alquimia e as ervas superam até mesmo as dos monges do Monte Heng. Estou certo de que você ouviu falar do elixir da vida eterna, um segredo ancestral que confere ao homem poder sobre a morte. Há séculos, os maiores sábios tentaram alcançá-lo, mas sem sucesso. Eu, no entanto, tenho informações de que ele está próximo, e preciso de você para encontrá-lo. Li Wei escutava atentamente, sabendo que recusar era impossível e perigoso. O imperador entregou-lhe um pergaminho antigo, contendo mapas e inscrições em uma língua arcaica. Nas entrelinhas, ele percebeu que aquela não seria uma tarefa simples. Para encontrar o elixir, ele precisaria viajar até as montanhas Kunlun, conhecidas não apenas por sua altitude vertiginosa e perigos naturais, mas também por lendas de espíritos que protegiam seus segredos. O primeiro desafio de Li Wei começaria antes mesmo de partir para as montanhas. Ao investigar as inscrições no pergaminho, ele descobriu que o texto mencionava algo chamado de a primeira provação, uma espécie de teste espiritual que os antigos guardiões teriam colocado no caminho de qualquer um que buscasse o elixir. Li Wei começou a estudar as inscrições noite adentro, mas sem sucesso. Frustrado e com o tempo se esgotando, ele decidiu procurar ajuda nos subúrbios da cidade, onde ouviu falar de um velho monge taoísta que havia vivido nas montanhas e que talvez pudesse decifrar o mistério. Ao encontrar o monge, uma figura de aparência frágil e semblante sereno, Li Wei explicou sua missão e mostrou-lhe o pergaminho. O monge, chamado Mestre Shu,
Fitou o herborista por alguns instantes em silêncio, como se estivesse lendo sua alma. Finalmente ele murmurou com uma voz suave e profunda: Li Wei, as montanhas guardam segredos além do que você imagina. A primeira provação é uma jornada para dentro de si. Somente aqueles que enfrentam seus medos mais sombrios poderão seguir em frente. Não é a força física que abrirá o caminho, mas a pureza do coração. Perplexo e com uma nova camada de desafios pela frente, Li Wei agradeceu ao mestre e, ao amanhecer, partiu para as montanhas Kunlun. Ele sabia que estava prestes a confrontar não apenas o perigo físico, mas também as verdades e sombras ocultas dentro de si mesmo. Enquanto caminhava em direção ao desconhecido, a figura do velho mestre Shu e as palavras enigmáticas do imperador ecoavam em sua mente, deixando-o dividido entre a ambição e o medo do que poderia descobrir. Atravessar as montanhas Kunlun era como entrar em outro mundo, onde cada árvore, pedra e corrente de vento parecia observar os passos de Li Wei. Quanto mais ele se aprofundava na vastidão daquelas montanhas, mais sentia que estava entrando em um território sagrado, protegido por forças além do humano. Após dias de caminhada solitária, ele chegou ao sopé de um desfiladeiro estreito, coberto por uma névoa espessa e misteriosa. No topo de um penhasco, uma figura solitária esperava por ele, um homem alto e imponente, com o semblante endurecido pelo tempo e cicatrizes que contavam histórias de batalhas antigas. Ele se apresentou como General Shen, um guerreiro lendário que havia servido o imperador em campanhas distantes, mas que agora estava em missão para encontrar o Elixir ao lado de Li Wei. Sob ordens do imperador, Shen seria o guardião e companheiro do jovem herborista nessa jornada, mas sua presença era tanto uma ajuda quanto um lembrete da constante vigilância do imperador. A primeira troca de palavras entre eles foi tensa. General Shen, cético e pragmático, não confiava em Li Wei e parecia desprezar a importância do herborista na missão. Ele dizia acreditar que, se houvesse algum segredo nas montanhas, a força bruta e a disciplina seriam suficientes para encontrá-lo. Li Wei, por outro lado, sabia que o poder do Elixir estava em sua conexão espiritual com a natureza e que apenas a força física não os levaria até ele. Você e sua filosofia frágil, resmungou o general. Essas montanhas só respeitam os fortes. Confie demais na pureza do coração e você será devorado pelos elementos. Mas Li Wei manteve-se firme em sua convicção, embora cada passo ao lado do general aumentasse sua desconfiança. Ele sabia que o imperador havia enviado Shen não apenas para protegê-lo, mas também para monitorar suas ações, talvez para garantir que o herborista não guardasse para si o segredo do Elixir. A presença do general era, portanto, um lembrete constante de que ele não estava livre para explorar e aprender como bem entendesse. Enquanto seguiam adiante, os dois se depararam com o primeiro sinal de que a provação estava próxima. Uma caverna com uma entrada coberta por símbolos taoístas antigos, com inscrições que Li Wei reconheceu vagamente dos ensinamentos de seu mestre. Lá, no fundo da caverna, uma estranha pedra verde brilhava sob a luz que passava por uma fenda. Li Wei se aproximou com reverência, mas o general Shen apenas riu de sua hesitação. É só uma pedra. Podemos prosseguir, disse Shen impaciente. Não é apenas uma pedra, respondeu Li Wei, examinando a superfície reluzente com um toque de fascinação. Ela carrega a primeira chave para nossa passagem. Lentamente, ele sentou-se diante da pedra, como se estivesse prestes a iniciar um ritual. Com os olhos fechados, Li Wei tentou entrar em sintonia com as energias ao redor. Mas a paciência do general logo se esgotou. Sem esperar, Shen puxou a pedra do altar, provocando um tremor que percorreu toda a caverna. Em segundos, a entrada foi selada por uma enorme rocha e os dois se viram presos no interior da caverna escura. Pela primeira vez, o general pareceu abalado, percebendo que a força física poderia não bastar para sair daquela situação. Li Wei manteve a calma, instruindo o general a permanecer quieto, enquanto ele tentava desvendar os símbolos na pedra. A chave para sair dali, ele concluiu, estava em harmonizar-se com o ambiente, algo que apenas ele sabia como fazer. Esta é a provação da harmonia, explicou Li Wei com a voz firme.
Precisamos deixar de lado o conflito e encontrar a paz interior para sairmos daqui. O general relutante assentiu em silêncio. Juntos, os dois sentaram-se na escuridão, enquanto Li Wei guiava uma meditação que os ajudava a alinhar suas energias. Pouco a pouco, a rocha que bloqueava a entrada começou a se mover sozinha, até que finalmente eles estavam livres novamente. Essa experiência os fez perceber que suas forças precisariam trabalhar em conjunto, ainda que hesitantes e desconfiados. Li Wei e o general continuaram sua jornada pelas montanhas, ambos mais conscientes dos mistérios e sacrifícios que a busca pelo elixir exigiria. Dias depois de escaparem da caverna, Li Wei e general Shen continuaram a atravessar as montanhas, agora ainda mais cuidadosos e alertas. Os dois viajantes ainda se mantinham em silêncio na maior parte do tempo, mas a tensão entre eles parecia ter diminuído. Estava claro que os mistérios da primeira provação exigiam mais do que força e conhecimento. Exigiam uma conexão espiritual que Shen, por mais que tentasse, parecia incapaz de entender. Ao chegarem a um vale escondido, eles foram recebidos por uma visão inesperada. Um vilarejo antigo, quase inteiramente oculto pelas montanhas e pela vegetação. As construções eram simples, feitas de madeira escura e palha, e os poucos habitantes pareciam surpresos com a presença dos visitantes. Crianças brincavam no campo, enquanto os anciãos observavam com olhos profundos e serenos. Li Wei sentiu uma paz estranha ali, como se aquele lugar estivesse suspenso no tempo, longe do alcance do império e da ganância do imperador. Os aldeões os acolheram de maneira respeitosa, oferecendo água e comida em uma humilde cerimônia. Ali, eles conheceram uma mulher idosa chamada Anciã Mei, conhecida como a curandeira da vila e guardiã dos antigos segredos do vale. Ao ouvir sobre a busca de Li Wei e Shen, ela hesitou antes de responder. "Vocês buscam o elixir da vida eterna", disse ela em tom grave, olhando nos olhos dos dois homens. "Mas devem saber que esse elixir não traz apenas a vida eterna. Ele traz também o peso eterno da alma. Muitos que o procuraram perderam mais do que ganharam." Suas palavras plantaram uma semente de dúvida em Li Wei, mas o general Shen foi rápido em responder, descartando qualquer receio. Ele acreditava que, com a força e a lealdade ao imperador, poderiam suportar qualquer peso. Anciã Mei o observou por um momento, antes de anunciar que eles teriam que passar por um teste que revelaria as intenções ocultas de seus corações. Somente aqueles que fossem verdadeiramente dignos de tocar o segredo do elixir poderiam seguir em frente. Naquela noite, enquanto dormiam no vilarejo, cada um deles teve um sonho intenso e perturbador. Li Wei sonhou com seu pai, vendo-o trabalhar em uma pequena cabana repleta de ervas e poções. No sonho, seu pai o olhava com uma expressão de tristeza e advertência, sussurrando algo incompreensível, como se estivesse tentando alertá-lo sobre algo perigoso. Quando Li Wei tentou se aproximar, o rosto de seu pai desapareceu na fumaça, deixando-o com uma sensação de vazio e perda. Shen, por outro lado, sonhou com batalhas antigas. Ele se viu coberto de sangue, mas não era o sangue de seus inimigos. Era o sangue de seus próprios soldados, homens que ele havia sacrificado em nome de uma vitória que agora parecia insignificante. Assombrado, ele acordou com o coração disparado, sem saber o que aquele sonho significava. Pela primeira vez, o general experimentou um vislumbre de dúvida sobre sua missão. Na manhã seguinte, Anciã Mei os recebeu e observou o impacto que os sonhos haviam deixado em cada um deles. Ela explicou que o elixir testava não só a determinação, mas também o verdadeiro propósito daqueles que o buscavam. Se o desejo deles fosse egoísta, o elixir não traria a vida eterna, mas uma maldição de sofrimentos intermináveis. "O elixir amplifica aquilo que existe dentro de vocês", disse a anciã em tom sério. "Se a ambição, o medo e o orgulho dominarem suas almas, essa eternidade será apenas um ciclo de dor." Para Li Wei, as palavras da anciã foram como uma segunda advertência. A busca pelo elixir estava cada vez mais ligada ao legado de seu pai e aos mistérios que o rodeavam. Mas ele também percebeu que não poderia ignorar as advertências e buscar o elixir apenas para satisfazer o desejo do imperador. Shen, no entanto, continuava determinado,
insistindo que o poder do imperador traria justiça ao mundo e que eles não deveriam se intimidar com as advertências. E assim a revelação se fez clara. O caminho que se abria à frente exigiria deles mais do que coragem, exigiria uma honestidade brutal com eles mesmos e com seus verdadeiros motivos. Enquanto continuavam a jornada, Li Wei começou a se questionar se o imperador era realmente digno desse poder ou se ele, como os antigos buscadores do Elixir, estaria fadado a se perder na própria ambição. Após deixarem o vilarejo e a orientação da anciã Mei, Li Wei e Shen continuaram a jornada pelas montanhas Kunlun. O vale místico que haviam atravessado os afetara profundamente e, embora cada um mantivesse seus segredos e receios em silêncio, as palavras da anciã pairavam sobre eles como uma sombra. A advertência de que o elixir da vida eterna amplificaria seus desejos mais profundos havia plantado sementes de incerteza. Enquanto avançavam, Li Wei observava Shen com um olhar mais atento. A rigidez do general havia se transformado em uma tensão constante. Por vezes, Shen murmurava sozinho, como se tentasse afastar pensamentos indesejados. Li Wei percebeu que os sonhos do vale deixaram o general abalado, mas Shen jamais admitiria isso. O jovem herborista, por outro lado, não conseguia deixar de pensar em seu pai e nas palavras que ele sussurrara em seu sonho. Ele começou a temer que a busca pelo elixir pudesse acabar revelando uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Alguns dias depois, chegaram a uma encosta íngreme, onde uma trilha de pedras serpenteava montanha acima. Ao longe, podiam ver uma caverna escura como uma boca aberta nas entranhas da montanha, e sabiam que aquele era o próximo passo de sua jornada. Porém, antes de prosseguirem, Shen parou abruptamente, seu rosto endurecido por uma nova determinação. Li Wei, precisamos ser francos um com o outro, disse o general, quebrando o silêncio. Eu estou aqui por ordens do imperador, mas não posso ignorar o que aquele vale me fez lembrar. Minhas batalhas, meus sacrifícios. Pela primeira vez, estou começando a questionar se o poder do imperador é, de fato, a melhor resposta para o futuro de nosso império. Li Wei ficou surpreso com a confissão, mas em seu interior sentiu um misto de alívio e preocupação. Shan estava mostrando uma vulnerabilidade que ele jamais imaginaria ver no general. Havia, afinal, uma faísca de dúvida na convicção do guerreiro, algo que poderia comprometer a missão, mas também poderia ser a chave para os dois avançarem juntos. E quanto a você, Li Wei, continuou Shen, se esse elixir está tão atrelado à sua vida e ao seu passado, por que realmente o busca? É só pelo imperador? A pergunta o pegou de surpresa. Li Wei nunca tivera a oportunidade de admitir a verdade para ninguém, mas ali, diante da honestidade desconcertante de Shen, ele sentiu a necessidade de abrir seu coração. Meu pai morreu buscando este mesmo elixir, ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Não sei como ou porquê, mas sinto que ele estava envolvido em algo maior do que a busca por um remédio. Parte de mim quer respostas, quer saber o que ele encontrou e o que ele sacrificou. Shen ficou em silêncio, processando as palavras de Li Wei. Pela primeira vez, os dois estavam ligados não apenas pela missão imposta pelo imperador, mas também por seus desejos pessoais e por seus medos ocultos. Ambos tinham motivos complexos, pessoais, que iam além das ordens imperiais. Essa revelação os aproximou, transformando sua relação de mera cooperação para uma parceria mais profunda e necessária. Quando finalmente começaram a subir a trilha em direção à caverna, eles estavam mais conscientes de que seus destinos estavam ligados e que talvez apenas juntos pudessem enfrentar as próximas provações. Ao adentrar a escuridão da caverna, sentiam uma confiança mútua renovada, mas também a expectativa de que o próximo teste não seria apenas físico. Ele testaria suas almas, sua coragem e a verdade que carregavam em seus corações. No interior da caverna, o ar era frio e denso, e sombras dançavam nas paredes. Havia um silêncio profundo, quase palpável, e após alguns passos, viram uma inscrição nas pedras que dizia: A segunda provação, a sombra da alma. Shen e Li Wei se entreolharam, reconhecendo que estavam prestes a confrontar seus próprios demônios de maneira mais real do que jamais imaginaram. A caverna parecia um labirinto sem fim, com túneis que se entrelaçavam
e levavam a câmaras escuras e gélidas. As paredes estavam cobertas por inscrições antigas e símbolos místicos que Li Wei tentava decifrar, mas as palavras eram fragmentadas e enigmáticas. Cada trecho revelava fragmentos sobre a sombra da alma, uma provação que eles logo entenderiam de forma assustadora. Enquanto avançavam pela penumbra, sons ecoavam ao redor deles, ruídos que pareciam risadas distantes, passos rápidos e até mesmo sussurros em uma língua antiga. Shen e Li Wei mantinham-se em alerta, prontos para qualquer ameaça. De repente, em uma câmara ampla, viram figuras humanas que se moviam nas sombras, como espectros vagando sem rumo. Ao se aproximarem, Li Wei reconheceu uma das figuras com um arrepio profundo. Era o rosto de seu pai. Ele estava pálido, com os olhos vazios, e quando Li Wei tentou chamá-lo, a figura desapareceu na escuridão, deixando o jovem em um misto de medo e saudade. Ao seu lado, Shen também teve uma visão. Ele viu seus antigos companheiros de guerra, os soldados que sacrificou em nome do imperador. Eles o observavam com expressões de dor e reprovação, como se ainda carregassem as feridas das batalhas nas quais foram deixados para morrer. Essa é a sombra da alma, sussurrou Li Wei horrorizado. Ela traz à tona tudo aquilo que tememos e lamentamos. Ela é o reflexo de nossa própria escuridão. O general, sempre tão confiante, parecia abalado. Aqueles rostos do passado o perseguiam, cada um revelando a culpa que ele tentava esconder. E pela primeira vez, Shen parecia não ter uma resposta ou um plano. Ele se ajoelhou, perdido entre as sombras que o assombravam, enquanto Li Wei o observava, percebendo que o general precisava de sua ajuda. Shen, essas sombras são nossos medos, disse Li Wei, tentando permanecer firme. Se continuarmos a fugir, jamais sairemos daqui. Li Wei se aproximou do general e estendeu a mão, um gesto que o guerreiro inicialmente hesitou em aceitar. Mas aos poucos, Shen segurou a mão de Li Wei e se levantou. Juntos, enfrentaram as sombras ao redor, encarando os espectros de seus passados, até que eles finalmente começaram a se dissipar. O caminho se abriu diante deles, e os dois, ainda abalados, retomaram a jornada, conscientes de que haviam superado a segunda provação, mas com cicatrizes emocionais mais profundas. A chegada de um novo personagem, Ling, a ladina, saindo da caverna, Li Wei e Shen se depararam com uma figura inesperada, uma jovem ágil e de olhos astutos que os observava de longe, quase camuflada entre as rochas e sombras. Ela não aparentava mais do que 20 anos, mas seus movimentos eram rápidos e calculados, indicando um treinamento em furtividade. Sem esperar, Shen deu um passo à frente, colocando-se em posição defensiva. "Calma, general", disse a jovem com um sorriso irônico. Se quisesse atacá-los, já teria feito isso. Ela se apresentou como Ling, uma ladina que vivia nas montanhas, sobrevivendo de saques e explorando as antigas ruínas. Embora parecesse desconfiada, Ling demonstrou interesse na missão dos dois e sugeriu que os ajudaria a encontrar o caminho até a próxima provação, mas com um preço. "Essas montanhas têm seus segredos", explicou ela, "e apenas aqueles que conhecem os caminhos ocultos conseguem sobreviver. Tenho meus próprios motivos para querer o Elixir, e sei que vocês precisam de alguém que conheça a região." Li Wei estava receoso, mas Shen, pragmático, aceitou a ajuda de Ling. Ele sabia que se tentassem prosseguir sem guia, poderiam perder dias, ou até mesmo semanas, vagando pelas montanhas e seus perigos desconhecidos. Ling concordou em guiá-los, mas deixou claro que não se importava com as advertências sobre o Elixir. Para ela, a eternidade era uma conquista digna, e qualquer preço a ser pago parecia insignificante. Durante os dias seguintes, a presença de Ling trouxe uma nova tensão ao grupo. Ela desafiava a autoridade de Shen a cada momento, desferindo palavras afiadas que colocavam em xeque o rígido código de honra do general. Li Wei, por sua vez, sentia-se intrigado com a jovem, vendo nela um espírito livre, porém marcado por um passado de desconfiança e traições. Ele também começou a perceber que talvez não fosse o único em busca de redenção através daquela jornada. Primeiros conflitos com Ling. A relação entre Shen e Ling rapidamente se tornou conturbada. Ling questionava cada ordem do general e fazia piadas sobre sua lealdade ao imperador. Shen, por sua vez,
repreendia suas atitudes impulsivas e sua visão pragmática, quase cínica, sobre a vida. Em uma noite, ao redor de uma fogueira, a discussão entre eles se intensificou. Você fala de honra e lealdade, general, mas está aqui buscando algo que ninguém deveria possuir, disse Ling, olhando-o diretamente nos olhos. Se realmente acreditasse em sua causa, não precisaria de um elixir para fazer seu dever. Shen ficou em silêncio, surpreso pela provocação. Li Wei tentou intervir, mas a tensão entre os dois já estava alta demais. Pela primeira vez, Shen não encontrou uma resposta imediata e ficou em silêncio, pensativo. Ele começou a perceber que Ling, embora cínica, tocava em questões que ele preferia não confrontar. Essa nova dinâmica criou uma tensão no grupo que, ao mesmo tempo em que os desafiava, forçava cada um deles a refletir sobre suas motivações. Com Ling como guia, o caminho até o próximo teste parecia mais seguro, mas a relação conflituosa entre eles sugeria que novos desafios, tanto internos quanto externos, estavam por vir. Neste bloco, o encontro com Ling e a provação da sombra da alma acrescentam camadas de complexidade e tensão à trama, mostrando que a jornada exigirá cada vez mais confrontos internos e externos para todos. À medida que o grupo avançava montanha adentro, sob a liderança de Ling, o ambiente ao redor se tornava cada vez mais árido e inóspito. A vegetação rareava, dando lugar a encostas de rochas íngremes e penhascos traiçoeiros. A jornada exigia concentração e agilidade. Cada passo poderia ser fatal, e o grupo mantinha um ritmo cauteloso. A tensão era quase palpável, não só por causa das condições adversas, mas pela presença constante de dúvidas e ressentimentos que começaram a emergir entre os três. O conflito entre Shen e Ling. Intensifica-se. Shen, acostumado a liderar, encontrava-se constantemente desafiado pela sagacidade de Ling, que conhecia cada atalho e segredo da região. Porém, seu desdém pela autoridade de Shen era evidente, e a cada ordem que ele tentava dar, Ling retrucava com um sorriso provocador e uma resposta afiada. Em um determinado ponto, Shen exigiu que eles fizessem uma pausa para se reabastecer, alegando que o grupo precisava de força para o próximo trecho. Ling, entretanto, insistiu que deveriam continuar antes que o vento das montanhas trouxesse as tempestades de areia que ela sabia serem comuns naquela época do ano. Os dois se encararam, cada um seguro de seu ponto de vista. Você pode ser um grande general, Shen, disse Ling, cruzando os braços, mas estas montanhas não seguem as ordens do seu imperador. A única lei aqui é a da sobrevivência, e você não sobreviverá sem mim. Shen respondeu com o maxilar trincado, mas antes que pudesse retrucar, Li Wei interveio. Ambos têm razão, disse ele tentando mediar. Precisamos de energia, mas também precisamos nos manter em segurança. Vamos avançar até o próximo abrigo, e lá faremos uma pausa rápida. Shen e Ling finalmente assentiram, relutantes, e o grupo seguiu viagem em um silêncio carregado. Li Wei começava a perceber que, embora o general fosse um líder inabalável, as palavras de Ling estavam plantando dúvidas sutis em sua mente. Shen, que sempre fora tão leal ao imperador, estava pela primeira vez questionando sua própria busca pelo elixir. Um momento de vulnerabilidade. Naquela noite, enquanto descansavam em um pequeno abrigo natural, Ling puxou Li Wei de lado para conversar. Pela primeira vez, ela parecia menos provocadora e havia um ar de seriedade em seu olhar. Sentados sobre uma pedra ao lado de uma pequena fogueira, Ling começou a compartilhar uma parte de sua história. Eu não vim parar aqui por acaso, disse ela, olhando para o fogo. Essas montanhas são minha casa desde criança. Meu pai também buscava algo, um segredo antigo escondido nas montanhas. Ele dizia que existia uma fonte de poder, algo que o protegeria dos perigos do mundo, e eu fui a última a vê-lo partir. Li Wei ouviu com atenção, percebendo que Ling carregava um fardo similar ao seu. Ambos haviam perdido seus pais para a mesma busca misteriosa e perigosa. O sentimento de conexão fez com que, por um momento, Li Wei deixasse suas próprias defesas baixarem, compartilhando o que sentia em relação à perda de seu pai e o medo de estar repetindo seus passos. Eu só queria entender o que ele buscava e o que o fez desistir de tudo, disse ele quase sussurrando. Mas a cada passo,
Sinto que estamos nos afastando da verdade, ou talvez descobrindo uma verdade que preferíamos não saber. Ling o olhou em silêncio, e por um breve instante a expressão dela suavizou. Ali, à beira das montanhas e diante da vastidão do desconhecido, os dois perceberam que suas jornadas eram mais parecidas do que jamais imaginariam. Shen, que observava de longe, percebeu a proximidade entre os dois e sentiu um misto de inquietação e algo que ele não conseguia descrever. Uma escolha de lealdade. Na manhã seguinte, quando o grupo retomou a jornada, Shen parecia mais pensativo e introspectivo. Ele sentia que Li Wei estava cada vez mais inclinado a confiar em Ling, o que o deixava desconfortável. O general era movido por um senso de dever inabalável, mas a presença de Ling parecia questionar a própria fundação de sua lealdade. Em um momento de decisão, Shen decidiu confrontar Li Wei sobre a natureza de sua missão. Li Wei, devo lembrá-lo de que estamos aqui a serviço do imperador, disse Shen com firmeza. Essa missão não é apenas sobre o passado de seu pai ou sobre suas dúvidas pessoais. Estamos aqui por algo maior. Li Wei, no entanto, encarou o general com uma firmeza nova em seu olhar. E se essa missão for mais perigosa do que qualquer um de nós imaginou? E se o Elixir, em vez de ser uma bênção, trouxer desastres inimagináveis para o Império? Shen, pego de surpresa pela dúvida de Li Wei, hesitou. Ele sempre fora o pilar da lealdade, mas ali, nas montanhas, a incerteza começou a corroer sua convicção. O que realmente significava cumprir ordens que ele próprio começava a questionar? E seria ele capaz de desafiar sua própria lealdade, se isso significasse proteger Li Wei e evitar que o Elixir caísse nas mãos erradas? O surgimento de um novo desafio. Quando estavam prestes a retomar o caminho, o grupo foi surpreendido por um som ensurdecedor de cornetas que ecoavam pelas montanhas. Ao longe, uma pequena comitiva de soldados do Império se aproximava. Shen reconheceu as insígnias e percebeu que eram mensageiros enviados pelo imperador, mas algo parecia estranho. Eles não traziam nenhuma carta de reforço ou ajuda. Pelo contrário, pareciam interessados apenas em observar e relatar o progresso da missão. Eles estão aqui para garantir que cumpramos nossa missão sem desvios, murmurou Shen, observando os soldados com uma expressão sombria. O imperador desconfia. Ele quer garantir que não mudaremos de ideia sobre o Elixir. Essa nova presença militar nas montanhas trouxe uma tensão adicional. Shen percebeu que o imperador estava disposto a monitorá-los de perto, e qualquer hesitação ou traição poderia significar sua morte. Ele sentiu o peso da responsabilidade recair ainda mais sobre seus ombros, enquanto Li Wei e Ling olhavam para ele, aguardando seu comando. A presença dos soldados do Império pairava sobre o grupo como uma sombra ameaçadora. Shen, que sempre seguiu as ordens imperiais sem questionar, agora sentia que qualquer desvio poderia significar uma traição. Mas conforme a viagem avançava, ele não podia ignorar as dúvidas que Ling e Li Wei plantavam em sua mente. A jornada que um dia foi uma missão de honra, agora se transformava em um conflito pessoal e uma busca que cada vez mais parecia carregada de perigos e mentiras. A tensão crescente com os soldados imperiais. Durante o acampamento daquela noite, o líder dos soldados imperiais, um homem de feições duras e olhar frio, se aproximou de Shen. Ele o estudou com um ar de desconfiança, como se estivesse ali para julgar não apenas o desempenho do general, mas também sua lealdade. General Shen, disse o soldado sem rodeios, o imperador deseja que esta missão seja cumprida sem desvios e que o Elixir seja levado diretamente ao palácio. Nosso papel é assegurar que nenhum obstáculo ou distração nos afaste do propósito. Shen percebeu que a distração a qual o soldado se referia era Ling. Ele sabia que qualquer desvio ou aliança inesperada poderia ser interpretado como uma afronta ao imperador. Mas Shen já havia testemunhado o valor de Ling como guia e protetora do grupo e começou a se questionar se o Império realmente entendia o perigo ao qual estavam se submetendo ao buscar o Elixir. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Manteria Ling ao lado deles, custasse o que custasse, pois sem ela dificilmente conseguiriam avançar. O líder dos soldados, percebendo a hesitação de Shen, deu-lhe um olhar enigmático, como se soubesse mais do que estava revelando.
Aquilo plantou uma dúvida profunda em Shen. Ele se perguntou se aquele grupo de soldados não estava ali apenas para garantir a missão, mas também para agir caso ele ou Li Wei desobedecessem a qualquer ordem. As intenções ocultas de Ling. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo trecho rochoso das montanhas, Li Wei aproveitou um momento de silêncio para confrontar Ling. A jovem ladina, embora tivesse mostrado grande habilidade em guiá-los, ainda mantinha muitos segredos, e ele estava determinado a descobrir quais eram suas verdadeiras intenções. Ling, por que realmente está nos ajudando? Perguntou Li Wei, olhando-a com uma expressão séria. Essa missão pode ser perigosa, e o Elixir pode não ser o que você espera. Você mesma já disse que não acredita em lendas. Então, por que seguir conosco? Ling deu uma risada curta e amarga, como se achasse aquela pergunta previsível. A verdade é que todos temos segredos, Li Wei, respondeu ela, desviando o olhar para o horizonte. O Elixir talvez seja apenas uma lenda, mas para mim, encontrar respostas sobre o que aconteceu com meu pai já é motivo suficiente. E se isso significa descobrir verdades que o próprio Império quer esconder, estou disposta a arriscar. Li Wei percebeu que, para Ling, o Elixir era uma maneira de confrontar os mistérios de seu passado, mas também de questionar a autoridade do Império. Ele sentiu um misto de empatia e inquietação, pois sabia que, ao buscar as mesmas respostas, ambos estavam colocando suas próprias vidas em risco e talvez até a segurança do próprio Império. Um ataque misterioso nas montanhas. Enquanto o grupo avançava, uma sombra rápida passou pelos arredores, acompanhada de um assobio agudo. Em um instante, os soldados imperiais gritaram, e Shen, Li Wei e Ling viram-se cercados por figuras vestidas em mantos escuros, com máscaras que ocultavam seus rostos. Os misteriosos atacantes surgiam e desapareciam nas sombras das rochas, atacando com precisão letal. São os Guardiões das Montanhas, sussurrou Ling, os olhos arregalados. Eles protegem os segredos antigos e eliminam qualquer intruso que ousa desbravar essas terras. A batalha foi rápida e intensa. Shen comandava os soldados com sua experiência de combate, enquanto Ling se movia com agilidade, escapando das investidas e ajudando Li Wei a repelir os ataques. Os guardiões, porém, não estavam interessados em lutar até o fim. Eles queriam apenas dar um aviso. Antes de se retirarem, o líder dos guardiões apontou para Shen e Li Wei e proferiu uma ameaça em uma língua antiga, entendida apenas por Ling, que os traduziu em um tom sombrio. Se continuarem a buscar o Elixir, não encontrarão apenas a morte, encontrarão o esquecimento e suas almas serão devoradas pela eternidade. As palavras ecoaram no coração de todos, especialmente no de Li Wei, que começou a questionar o real propósito de sua busca. Shen, embora abalado, manteve sua determinação firme, mas sabia que não poderia ignorar o impacto que aquela ameaça havia causado em todos. A revelação de um segredo oculto. Ao se abrigarem em uma caverna para se proteger da noite, Ling finalmente decidiu compartilhar algo que descobrira nas antigas inscrições. Ela revelou que, segundo uma lenda esquecida, o Elixir não apenas concedia a vida eterna, mas exigia um sacrifício de quem desejasse consumi-lo. O sacrifício, porém, não era de objetos materiais ou de riquezas, mas de parte da alma de quem bebesse o Elixir. É por isso que o Elixir é chamado de vida na morte, explicou Ling. A pessoa que o consome não será mais a mesma. Parte de sua essência, seus sentimentos e memórias desaparecerão para sempre. Li Wei ficou horrorizado, imaginando que o desejo de seu pai por conhecimento poderia ter sido o que o levou a arriscar sua alma. Shen, por outro lado, começou a se perguntar o que o imperador realmente sabia sobre o Elixir e se o Império tinha motivos ocultos para desejar algo tão sombrio. Naquela noite, cada um dos três refletiu sobre a real natureza de sua missão. Shen percebeu que, ao trazer Li Wei para esta jornada, talvez o estivesse conduzindo a um destino sombrio demais para um jovem tão promissor. Li Wei, por sua vez, sentia-se cada vez mais próximo de desvendar o mistério de seu pai, mas a um custo que começava a temer profundamente. Um novo compromisso entre o trio no amanhecer, Li Wei, Shen e Ling, se reuniram e tomaram uma decisão. Continuariam a buscar o Elixir, mas com um propósito próprio. Eles iriam não apenas pelo Império,
mas para desvendar a verdade e, se possível, impedir que o elixir fosse usado para fins egoístas ou destrutivos. Se o elixir existe, disse Li Wei, não podemos deixá-lo nas mãos de alguém que não entende seu poder ou seu preço. Shen, que outrora teria considerado tal ideia uma traição, agora se via concordando com a decisão, percebendo que seu dever para com o Império não era mais absoluto. Agora ele lutava para proteger algo maior, que incluía a segurança de Li Wei e a descoberta de uma verdade que o Império poderia estar escondendo. A decisão de seguir em frente com um propósito próprio trouxe ao grupo uma sensação de renovação. Porém, com isso, também veio a certeza de que estavam mais sozinhos do que nunca. Os soldados imperiais continuavam a observar seus passos à distância, e cada movimento do trio era meticulosamente relatado ao imperador. Shen, Li Wei e Ling sabiam que estavam sendo vigiados e que qualquer desvio seria considerado traição. Entretanto, algo maior os movia, um desejo de desvendar a verdade e entender o verdadeiro poder e propósito do elixir. A visão da noite. Um presságio. Naquela noite, enquanto descansavam, Li Wei teve um sonho perturbador. Ele se viu em um lugar nebuloso, um deserto infinito com o céu tingido de um vermelho escuro. Diante dele, uma figura indistinta murmurava palavras que ele não compreendia. O ser estendeu as mãos para ele, e Li Wei sentiu como se uma parte de sua alma estivesse sendo puxada, como se ele estivesse prestes a se perder para sempre naquele vazio sombrio. O elixir não é a vida, a figura murmurava em um tom gélido. É um pacto com a eternidade que consome tudo. Quando acordou, Li Wei estava suando frio. A visão o deixou perturbado, mas ele decidiu não contar aos outros. Ele temia que seus próprios temores pudessem desviar o grupo do objetivo. No entanto, Shen percebeu a inquietação de Li Wei e durante o café da manhã perguntou-lhe se ele estava bem. Li Wei hesitou, mas decidiu guardar o sonho para si, embora o olhar preocupado de Shen demonstrasse que o general não estava convencido de sua resposta evasiva. Os soldados do imperador se tornam uma ameaça. À medida que avançavam, os soldados imperiais começaram a pressionar o grupo para prosseguir com mais rapidez, alegando que estavam perdendo tempo e que a missão devia ser concluída o mais rápido possível. Shen percebeu o crescente desconforto e hostilidade dos soldados, principalmente do líder, que parecia cada vez mais impaciente e desconfiado das intenções do trio. General Shen, o líder dos soldados, disse em um tom severo: "Fomos enviados para garantir a conclusão dessa missão, e não para sermos guiados por suspeitos ou ladinos. Esta mulher", ele indicou Ling com desprezo, "é um risco para o sucesso da empreitada." Shen, no entanto, defendeu Ling, lembrando ao líder que, sem ela, provavelmente já estariam perdidos. Entretanto, a troca de olhares entre Shen e Li Wei não passou despercebida pelo soldado, que percebeu que ambos começavam a questionar a missão. Quando ficaram a sós, Shen alertou Li Wei sobre a tensão crescente. "A situação é delicada, Li Wei", disse Shen em um sussurro. "Esses soldados não estão aqui apenas para observar. Se desconfiarem que estamos desviando da missão, eles têm ordens para agir, e não hesitarão em cumprir ordens extremas." Li Wei assentiu, entendendo que não podiam mais confiar em ninguém, além de si mesmos. O encontro com os Guardiões da Montanha. Ao longo do caminho, sinais enigmáticos começaram a aparecer nas rochas. Eram marcas esculpidas, símbolos antigos que Ling identificou como pertencentes aos Guardiões da Montanha. Quando Shen questionou sobre o que significavam, ela explicou que eram sinais de aviso, mas também um convite para aqueles que buscassem respostas. "Eles não são apenas protetores, Shen", disse Ling em voz baixa. "Os Guardiões são os únicos que conhecem a verdade sobre o elixir. Dizem que eles já foram como nós, pessoas que buscavam o poder da vida eterna, mas que, ao entenderem o preço, decidiram protegê-lo para sempre." A revelação de Ling deixou Shen e Li Wei perturbados. Se os Guardiões realmente conheciam o segredo, talvez o destino deles fosse seguir um caminho semelhante. Seria essa a verdadeira razão por trás do surgimento daqueles misteriosos Guardiões que os tinham atacado antes? Um antigo manuscrito, o verdadeiro preço do elixir. Em uma gruta escondida entre as montanhas, o grupo encontrou um antigo manuscrito esculpido nas pedras, com inscrições de uma linguagem que apenas Ling parecia compreender.
À medida que ela traduzia os símbolos, Shen e Li Wei observavam atentamente, ansiosos pelas respostas que aquelas palavras poderiam revelar. Aquele que beber o elixir, Ling leu em voz baixa, não verá apenas o fim da morte, mas o fim de si mesmo. Sua alma será despedaçada, partes dela consumidas em um pacto eterno. Aqueles que buscam a vida eterna deverão enfrentar os fantasmas de cada vida que tomarem como sua. As palavras ecoaram na caverna, deixando o grupo em silêncio. Shen, que sempre acreditara na glória de servir ao Império, começou a questionar se era certo levar algo tão perigoso ao Imperador. Li Wei, com o coração apertado, compreendeu que seu pai pode ter descoberto esse mesmo segredo e talvez por isso nunca tivesse retornado. Um juramento de sigilo. A revelação do manuscrito uniu o grupo em uma espécie de juramento silencioso. Sabiam que, caso retornassem ao Império, a verdade sobre o elixir poderia ser usada para fins terríveis. Shen propôs que, caso chegassem a encontrar o elixir, a decisão sobre o que fazer com ele seria de todos, e não apenas do Imperador. Estamos unidos por um propósito que transcende qualquer ordem imperial, declarou Shen. Se o elixir existe, seu segredo deve ser protegido, mesmo que isso signifique trair aqueles que nos enviaram. Li Wei e Ling assentiram, sentindo que suas vidas agora estavam ligadas a um propósito maior do que qualquer um deles havia imaginado. Shen, pela primeira vez em sua vida, estava disposto a desafiar sua própria lealdade ao Império em nome de algo que ele acreditava ser maior. A aparição de um guardião antigo. Antes de partirem, uma figura encapuzada surgiu na entrada da caverna. Era um dos guardiões das montanhas, mas ao contrário dos guerreiros silenciosos que os atacaram anteriormente, este parecia mais velho e cansado, como se carregasse o peso de séculos de segredos. O guardião levantou a mão em sinal de paz e falou em uma voz baixa e rouca. Vocês carregam perguntas e talvez a esperança de respostas, mas saibam que o elixir não traz glória, nem poder duradouro. Ele traz apenas o fim daquilo que torna cada um de vocês humano. A presença do guardião serviu de alerta final. Shen, Li Wei e Ling perceberam que a decisão que tomassem não apenas definiria suas próprias vidas, mas também o destino de todos que viessem após eles. Era o último aviso, um teste final para ver se estavam realmente prontos para enfrentar as consequências de sua busca. Com o alerta do guardião ainda ecoando em suas mentes, o grupo retomou a jornada pela montanha. Shen, Li Wei e Ling sentiam uma mistura de medo e determinação. Eles sabiam que estavam próximos de um ponto sem retorno, mas os soldados imperiais, que a princípio pareciam aliados, agora se mostravam cada vez mais hostis e controladores, como se também tivessem algo a esconder. A revelação das verdadeiras ordens imperiais. Durante uma breve pausa, Shen foi abordado pelo líder dos soldados, que parecia ter ficado impaciente com a decisão do trio de prosseguir devagar. Com uma expressão severa e um tom ameaçador, o soldado entregou-lhe um documento lacrado com o selo imperial. Essas são as verdadeiras ordens do imperador, General Shen, disse o soldado, seus olhos fixos nos de Shen. Você está aqui para encontrar o elixir, sim, mas há algo que deve saber. Ao abrir o documento, Shen sentiu o sangue gelar nas veias. As instruções eram claras. O imperador queria que o elixir fosse encontrado e trazido a ele a qualquer custo. E se Shen suspeitasse que o segredo do elixir fosse perigoso demais para o Império, ele deveria destruí-lo, junto com qualquer um que tivesse descoberto detalhes sobre sua verdadeira natureza. Estamos aqui para garantir que a missão seja concluída com sucesso, continuou o líder dos soldados. E se você decidir ignorar as ordens, general, você e todos os que estão com você serão considerados traidores. Shen sentiu uma fúria silenciosa e crescente. Ele sempre acreditou na honra e lealdade ao Império, mas agora percebia que sua missão não era tão nobre quanto pensava. O imperador, ao que parecia, não hesitaria em sacrificar vidas inocentes, incluindo as de Shen e seus companheiros, para manter o segredo do elixir sob controle. Um juramento de silêncio quebrado. Ao anoitecer, Shen se reuniu com Li Wei e Ling e lhes contou sobre o documento, sem esconder a decepção e o desgosto que sentia. Estamos sozinhos agora, disse Shen em voz baixa.
O Império não vê esta busca como uma missão de honra, mas como uma jogada de poder. Se descobrirem o que sabemos, não terão misericórdia. Ling, que sempre desconfiara do Império, encarou Shen com um olhar misto de compaixão e ceticismo. Agora entende, Shen. Esse é o verdadeiro Império que você jurou proteger. Eles sacrificariam qualquer um de nós sem hesitar. Li Wei, embora jovem e inexperiente, sentiu o peso da verdade nas palavras de Ling e Shen. Ele não podia mais ver o Império como um símbolo de justiça e ordem, mas como uma máquina que consumia aqueles que ousavam questioná-la. Shen, por sua vez, via seus próprios princípios sendo desafiados como nunca antes. Ele agora tinha de escolher entre sua lealdade ao Império e seu dever de proteger a verdade. O confronto decisivo com os soldados. Na manhã seguinte, o clima entre o trio e os soldados estava mais tenso do que nunca. Li Wei percebeu que os soldados o seguiam de perto, suas mãos sempre próximas das armas. A atmosfera era de desconfiança absoluta e qualquer movimento podia desencadear um conflito. Quando pararam para descansar, Ling percebeu que um dos soldados carregava um frasco dourado, decorado com símbolos semelhantes aos encontrados nas antigas inscrições. Ela se aproximou cautelosamente e, num movimento rápido, conseguiu pegar o frasco das mãos do soldado, que imediatamente reagiu, sacando sua espada. — O que é isso? Perguntou Ling, segurando o frasco enquanto encarava o soldado. — Por que trazem isso conosco? O líder dos soldados avançou para pegar o frasco de volta, mas Shen interveio, erguendo sua espada. — Responda à pergunta dela, ordenou Shen, seu tom de voz frio. O soldado hesitou, mas finalmente revelou que o frasco continha uma amostra de uma substância similar ao elixir, algo que os alquimistas do Império haviam criado através de experimentos cruéis e arriscados. Eles esperavam comparar essa amostra com o verdadeiro elixir caso o encontrassem, para replicar seus efeitos. O imperador quer mais do que um único frasco, o soldado admitiu, sua voz baixa e carregada de ressentimento. Quer o segredo da vida eterna para si e para aqueles que o servirem fielmente. Todos os outros são descartáveis. A revelação foi o estopim. Shen, que passara anos servindo o Império com lealdade inabalável, viu-se traído. Agora entendia que o Império não buscava o elixir para proteger o povo ou preservar a cultura, mas para assegurar poder absoluto e imortalidade para uma elite selecionada. A raiva silenciosa de Shen rapidamente se transformou em uma resolução inabalável. A decisão de Shen, Li Wei e Ling depois do confronto, o trio se reuniu em um lugar afastado, longe do alcance dos soldados. Cada um sentia o peso das revelações e sabia que qualquer passo em falso poderia significar a morte. Shen finalmente tomou a palavra, sua voz carregada de determinação. Não podemos entregar o elixir ao Império, disse Shen, encarando Li Wei e Ling. Se o segredo do elixir for revelado, ele será usado para subjugar e não para beneficiar. É nosso dever impedir que o Império o obtenha. Li Wei, com os olhos brilhando de determinação, concordou. Para ele, a busca pelo elixir agora não era apenas uma missão em memória de seu pai, mas um dever para impedir que o Império cometesse um erro terrível. Faremos o que for preciso, disse Li Wei, erguendo o olhar para Shen e Ling. Se o elixir é uma maldição, temos que enterrá-lo para que ninguém jamais seja tentado a usá-lo. Ling sorriu, seu olhar duro, mas com um brilho de admiração por aqueles dois homens que agora estavam dispostos a desafiar o Império pelo bem maior. Então estamos unidos, disse ela, pela verdade e pelo fim de uma mentira. A preparação para o confronto final. Sabendo que estavam decididos a impedir o Império, o trio preparou-se para enfrentar os soldados que agora eram seus inimigos declarados. Eles planejavam seguir em direção ao último ponto de interesse, onde, segundo as antigas lendas, o elixir estaria escondido. Se encontrassem o elixir, eles precisariam decidir rapidamente como destruí-lo antes que os soldados pudessem intervir. Shen sabia que a luta seria árdua, mas estava determinado. Suas lealdades haviam mudado, e agora ele se sentia guiado não pela ordem imperial, mas por algo mais puro, o desejo de impedir que o Império caísse em um ciclo de tirania imortal. A determinação e a esperança no coração do trio. Naquela noite, Shen, Li Wei e Ling
compartilharam uma refeição simples sob as estrelas. Cada um sentia o peso da decisão, mas também um alívio ao saber que estavam unidos por um propósito que transcendia a lealdade cega. A vida eterna, disse Ling com um leve sorriso, talvez seja algo que não devamos desejar. Às vezes, as lendas são apenas isso, histórias que nos ensinam sobre o que não devemos buscar. Li Wei assentiu, refletindo sobre as palavras de Ling. Pela primeira vez ele sentiu que a busca pelo Elixir era, na verdade, um teste de caráter, uma prova que definiria quem ele realmente era e o que estava disposto a sacrificar. A alvorada trouxe uma quietude inquietante à montanha, como se o próprio ambiente pressentisse o embate iminente. Shen, Li Wei e Ling estavam prontos para o que viesse, cientes de que esta seria a última etapa. Eles sabiam que o confronto com os soldados era inevitável e que a descoberta do Elixir estava cada vez mais próxima. Um ritual de preparação e reflexão. Antes de seguirem ao último ponto indicado pelas inscrições antigas, os três realizaram uma breve cerimônia, cada um à sua maneira, buscando paz e força interior. Shen recitou um juramento em memória dos guerreiros caídos. Li Wei manteve uma breve oração silenciosa por seu pai, e Ling queimou um pequeno incenso em um ritual antigo de proteção. Não sabemos o que nos aguarda, murmurou Ling, mas que nossa decisão seja sábia e justa para que não tenhamos arrependimentos. Ao final do ritual, Shen pegou sua espada com firmeza, seu semblante mais resoluto do que nunca. Ele olhou para Li Wei e Ling com determinação. Por esta última jornada, disse Shen, que nossas ações protejam os inocentes e resguardem a verdade. O último caminho. Entrando na gruta sagrada, guiados pelos antigos sinais e pelas descrições de Ling, o grupo encontrou a entrada da gruta final, onde, segundo as lendas, o elixir da vida eterna estava escondido. A caverna era coberta de inscrições antigas, figuras representando homens e mulheres em agonia, como se estivessem presos em um estado perpétuo de sofrimento. Li Wei sentiu um arrepio ao observar aquelas gravuras. Parece mais uma advertência do que um convite, murmurou ele. Ling assentiu, seus olhos refletindo um misto de fascínio e temor. É o preço da eternidade. O elixir não foi feito para dar glória, mas para aqueles dispostos a suportar uma existência sem fim, um fardo, e não uma dádiva. Quando o grupo adentrou a gruta, notaram que a luz natural parecia sumir, sendo substituída por uma leve luminescência azulada que emanava das paredes. A atmosfera era pesada, quase sufocante, como se carregasse o peso de milênios de segredos e sacrifícios. O confronto com os soldados imperiais. Mal haviam dado alguns passos, quando ouviram passos apressados atrás de si. Os soldados imperiais haviam o seguido e agora bloqueavam a saída da gruta. Shen, Li Wei e Ling se viraram, encarando o líder dos soldados, que os observava com um olhar gélido. General Shen, disse o soldado com uma voz cortante, é o fim da linha para sua traição. O elixir pertence ao Império, e nenhum de vocês sairá daqui vivo se tentarem impedi-lo. Shen respirou fundo, consciente do peso de sua decisão. Ele ergueu sua espada determinado a proteger não apenas o elixir, mas também sua honra e seus companheiros. Não é o Império que protege as pessoas, respondeu Shen. É o poder, e o que encontramos aqui não pode pertencer a quem o usaria para subjugar. Se isso significa trair o Império, então assim será. O conflito eclodiu de forma brutal. Shen, com sua experiência militar, liderou Li Wei e Ling em uma defesa feroz. Os soldados, mais numerosos e bem armados, tentaram dominar o trio, mas Shen os enfrentou com precisão calculada, cada movimento uma prova de sua habilidade. Li Wei e Ling, movidos pela determinação e pela esperança de um futuro livre do controle do Império, lutaram com bravura ao lado de Shen, repelindo os ataques com tudo o que tinham. O momento decisivo. A aparição do guardião final. Quando o embate atingiu um clímax, uma figura alta e encapuzada emergiu das profundezas da gruta. Era o guardião final, envolto em uma aura de poder e mistério. Ele levantou a mão e uma força invisível separou os combatentes, impondo um silêncio absoluto. Chegou a hora, disse o guardião, sua voz reverberando nas paredes da gruta. Vocês vieram em busca de algo que não pode ser concedido levemente.
A vida eterna não é uma dádiva, mas uma sentença para aqueles que a desejam por razões egoístas. O líder dos soldados tentou avançar, declarando que o elixir pertencia ao imperador. No entanto, o guardião ergueu a mão e, com um gesto, imobilizou o soldado, que caiu ao chão, incapaz de se mover. Shen, Li Wei e Ling se aproximaram, cientes de que este era o momento que definiria o futuro de sua missão. O guardião os observou atentamente, como se examinasse suas almas. Vocês carregam a marca daqueles que buscam o elixir com um propósito além de si mesmos, declarou o guardião. Apenas aqueles dispostos a renunciar ao ego e aceitar o sacrifício podem compreender seu verdadeiro poder. A escolha final: guardar ou destruir o elixir. O guardião então apresentou uma urna antiga, decorada com símbolos ancestrais. No interior, repousava uma pequena quantidade de um líquido brilhante e dourado, o elixir da vida eterna. Ele explicou que a substância tinha o poder de prolongar a vida, mas ao custo da própria essência da pessoa, uma eternidade de solidão e desapego. Se decidirem levar o elixir, disse o guardião, saibam que ele exigirá o preço mais alto. Mas, se escolherem destruí-lo, serão para sempre lembrados como aqueles que salvaram a humanidade de seu próprio orgulho e ganância. Shen olhou para Li Wei e Ling, cada um ponderando o peso de sua escolha. Eles sabiam que, se entregassem o elixir ao Império, o mundo cairia sob o domínio de uma tirania imortal. Mas, ao destruí-lo, teriam de abandonar a chance de preservar a vida por gerações, um sacrifício em nome do bem maior. Após uma breve troca de olhares, Shen tomou a decisão final. Ele se aproximou da urna, ergueu-a e, com um último olhar para Li Wei e Ling, a destruiu, permitindo que o elixir se espalhasse pela terra da gruta, onde lentamente se desfez em poeira dourada. Um novo caminho, a libertação e o propósito do trio. Com a destruição do elixir, uma sensação de alívio e paz tomou conta da gruta. O guardião os observou com respeito e reverência. Vocês fizeram o que poucos teriam coragem de fazer. Este segredo permanecerá enterrado para sempre, e o Império jamais conhecerá o poder do elixir. Antes de desaparecer nas sombras, o guardião fez uma última saudação ao trio, deixando-os sozinhos na caverna, mas não sem uma sensação de propósito renovado. Eles haviam feito o que era necessário, protegendo o mundo de um poder que poderia ter desfeito a essência da própria humanidade. O retorno. Heróis silenciosos. Quando deixaram a gruta, os soldados sobreviventes recuaram, percebendo que o elixir havia sido destruído. Sem palavras, eles entenderam que o trio havia triunfado de uma maneira que nunca poderiam ter imaginado. Shen, Li Wei e Ling sabiam que o Império talvez nunca aceitasse sua escolha, mas para eles a missão estava completa, e o sacrifício pelo bem maior era uma vitória que carregariam para sempre. Não precisamos de glória, apenas da paz de saber que fizemos o que era certo, murmurou Shen olhando para o horizonte, pronto para enfrentar as consequências de sua escolha. A jornada de volta ao Império foi marcada por uma mistura de alívio e apreensão. Shen, Li Wei e Ling sabiam que tinham tomado a decisão certa ao destruir o elixir, mas o Império certamente veria sua escolha como uma traição. Ao se aproximarem das fronteiras do território imperial, o peso de suas ações era claro. A coragem de preservar o bem maior poderia exigir um preço pessoal. A recepção no Império, o retorno sem glória. Quando finalmente chegaram à cidade imperial, os três foram recebidos com olhares duvidosos e rostos de desconfiança. A notícia de que o elixir havia sido destruído, antes de chegar às mãos do imperador, já circulava, e as autoridades imperiais pareciam prontas para tratá-los não como heróis, mas como inimigos. O trio foi levado ao palácio, onde, em uma cerimônia tensa e repleta de olhos vigilantes, enfrentaram as acusações de desobediência. Shen, com postura firme e olhar desafiador, aceitou sua posição como responsável por liderar a decisão. Ele sabia que, para o bem de Li Wei e Ling, deveria assumir as consequências. Eu destruí o elixir, declarou Shen diante dos conselheiros e oficiais reunidos, pois entendi que o poder da vida eterna não é algo que se deva possuir. Entregar esse segredo ao Império seria condenar nosso povo a uma tirania sem fim. O Conselho Imperial ficou em silêncio. O peso da declaração de Shen
parecia ecoar por todo o salão, e apesar de muitos conselheiros desejarem punir o trio, havia também aqueles que entendiam o risco que o poder eterno representava. A clemência do imperador e o novo caminho. Surpreendentemente, o próprio imperador interveio. Com um olhar sério, mas que revelava uma certa compreensão, ele se dirigiu a Shen, Li Wei e Ling. Vocês agiram contra minhas ordens, mas vejo que o fizeram por um ideal maior, disse o imperador, sua voz profunda e grave. Eu aceito seu julgamento e, por isso, concedo-lhes a vida. Mas estejam cientes, a confiança do império em vocês jamais será a mesma. Shen inclinou a cabeça em sinal de respeito. Ele sabia que esse perdão não os tornava heróis aos olhos do império, mas isso pouco importava. Eles não haviam agido por glória ou reconhecimento, mas por uma verdade que poucos tinham a coragem de enfrentar. O futuro dos 3 companheiros. Após o julgamento, Shen, Li Wei e Ling seguiram caminhos diferentes, mas a amizade que formaram durante a jornada permaneceu intacta. Shen decidiu se afastar da vida militar, entendendo que o verdadeiro serviço à justiça não estava nas ordens do império, mas na honra e na defesa do que era justo. A busca pelo poder eterno não é o propósito de um verdadeiro guerreiro, disse Shen a Li Wei em sua despedida. Proteja o que é importante e sempre questione o que o mundo lhe diz ser certo. Li Wei voltou para sua vila, levando consigo as lições e as memórias de seu pai, e prometeu que usaria o conhecimento do Elixir não para perseguir poder, mas para entender o equilíbrio entre o desejo humano e os mistérios da vida. Ele percebeu que, em sua jornada, havia aprendido mais sobre si mesmo e sobre o valor da vida do que jamais imaginara. Ling, por sua vez, voltou para seu povo, trazendo a sabedoria da experiência. Ela se tornou uma guia para aqueles que buscavam respostas nas lendas antigas, contando a história do Elixir como uma advertência para aqueles que acreditavam no poder acima do valor da vida. O segredo do Elixir é uma lição sobre a natureza humana, dizia Ling a quem a ouvia, e sobre o que somos capazes de sacrificar em nome do que é realmente eterno, a sabedoria e a justiça. Um legado de sabedoria e coragem. O trio deixou para trás mais do que uma história de aventura. Deixaram uma lição sobre coragem, amizade e sacrifício. Suas ações ecoaram nas gerações futuras, como uma história de heroísmo verdadeiro e uma advertência sobre o poder e o desejo humanos. Muitos passaram a contar a história como um conto moral, e as lições que Shen, Li Wei e Ling deixaram ajudaram a moldar um futuro onde o poder não era mais visto como o bem maior, mas como uma responsabilidade.